a reação do Bolsonaro, na minha opinião, é uma jogada de mestre. E nós temos que entender que tanto o Pittoli como o Malafaias, eles disseram que o Bolsonaro tem uma carta na manga. Que carta é essa? Bom, eu tenho aqui na minha cabeça, o que eu acho que pode ser uma carta na manga do presidente Bolsonaro. Eu acho que eu sei o que é. Porque ninguém sabe exatamente o que é essa carta na manga. E eu não vou falar. Posso falar para as pessoas na trincheira lá depois, mas a gente não pode falar porque se a gente fala, eles começam a pesquisar se isso pode ser uma verdade. Então a gente não vai dar ouro pro bandido. Mas eu acredito no que possa ser essa carta na manga. Agora, o que o Bolsonaro vai fazer agora, que está trazendo desespero total à esquerda, e na minha opinião é a grande jogada de mestre, é algo infalível que o Bolsonaro vai trazer. E não estou falando ainda do caso a carta na manga. Estou falando de outra coisa que todo mundo vai ver o Bolsonaro fazer. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Por exemplo, ontem mesmo, a PGR, né, ele já calmou os ânimos dos jumentos, né? Os jumentos que estavam todos felizes aí, os jumentos já estão tristinhos. Olha aí, ó. PGR decidirá se denuncia Bolsonaro por tentativa de golpe só em 2025. Eu falei para as pessoas lá na trincheira que, olha, esse caso vai demorar bastante, pessoal. Aí as pessoas, não, Fábio, você não entende, é porque você tem os juízes e eles querem prender o Bolsonaro, a diferença é que não vai ser em primeira instância, vai ser em última instância, então vai ser rapidinho. Cara, peraí, eu já falei para vocês que nós olhamos e eu e você sabemos que é uma perseguição política. Eu e você, nós olhamos e nós sabemos que o Alexandre de Moraes é um ditador. Isso nós sabemos. Mas eu expliquei para vocês outro dia que o Brasil ainda não é Venezuela, tá perto. Mas mesmo na Venezuela, o que o ditador faz? O que nós observamos em todos os ditadores? Todos os ditadores, eles colocam-se como não fossem ditadores. O Putin, ele diz ser um democrata. O Maduro diz ser um democrata. O Xi Jinping é um grande democrata. O gordinho lá da Coreia do Norte, esse cara é um democradíssimo. Ou seja, todos eles dizem ser democratas, todos eles dizem não ser ditadores. Todo ditador diz que não é ditador. Então, mesmo os ditadores brasileiros, querendo prender o Bolsonaro a qualquer custo, sem julgamento, porque já está pré-julgado, o Bolsonaro já é pré-julgado na cabeça deles, eles não podem simplesmente prender. Eles têm que fazer o teatro, eles têm que fazer o circo, eles têm que tentar colocar na cabeça do povo brasileiro que tudo está acontecendo de forma justa, que está seguindo a justiça. Então é isso que eles tentam fazer. Por isso eu falei para você que esse negócio de indiciar o Bolsonaro, porque primeiro eles indiciam o Bolsonaro, aí você tem a PGR. A PGR aceitará essa denúncia, e aí a PGR, vendo que a denúncia é válida, que realmente há indícios e que realmente pode haver ali crimes, ele passa para, no caso, o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes é aqui. Uma coisa interessante que eu já vi hoje, né? Muito interessante, eu ouvi uma matéria dizendo que o Alexandre de Moraes ele quer rever o negócio antes de ir para a PGR. Pô, mano, não dá, né? Porra, não dá. Quer dizer, antes de ir para a PGR, ele quer rever o negócio. Quer dizer, é aquelas falas que nós vimos no WhatsApp, né? Aquela matéria de WhatsApp, onde ele falava para os seus jagunços: ô jagunço, faz isso, seja criativo, faça isso, faça aquilo. Então é a mesma coisa. Eu já falei para vocês que PGR e Alexandre de Moraes é a mesma coisa. O Paulo Gomet foi um cara apontado pelo próprio Alexandre de Moraes. Então, é o coluio, né? Então, é um coluio com o outro, as duas coisas são iguais. É lógico que o PGR vai aceitar isso aí e vai entregar a denúncia para o Alexandre de Moraes, que lógico também vai aceitar isso aí. Isso aí é óbvio.
Mas não vai ser agora, vai ser lá para 2025. O presidente Donald Trump, ele toma a posse em janeiro. Então nós estamos falando aqui 2 meses, pessoal. 2 meses o presidente Donald Trump já entra no poder. Então o meu ponto é, eles não vão prender o Bolsonaro, e se prenderem o Bolsonaro, será lá no final do ano, porque não tem como prender alguém dessa forma, ainda que eles queiram, tá? Ainda que o Bolsonaro já está na cabeça dele pré-julgado, mas não tem como, eles precisam fazer o teatro das tesouras. E, claro, eles não têm nenhuma prova, não existe nenhum crime, não tem nada que o Bolsonaro fez que ele possa ser preso por alguma coisa. Então eles vão ter que inventar esse jogo que eles estão fazendo, utilizando a velha mídia para tentar enganar a trouxa. Mas o Bolsonaro não está com o braço cruzado, o Bolsonaro já se prepara. Eu estava lendo uma matéria aqui, então os jumentos já começam a ficar tristinhos porque o Bolsonaro não vai ser preso. Então já começam a ficar tristinhos, né? E aí, essa matéria aqui, eu falei já isso algum tempo atrás, e a gente vai falar, porque essa aqui é matéria nova, mas eu já tinha falado sobre isso antes, né? Eu falei sobre isso 1 ano e meio, 2 anos atrás. Saiu uma matéria na Veja dizendo que Eu Sou Você Amanhã. Era uma propaganda que saía na televisão e eles usaram uma analogia dizendo que o Bolsonaro seria o Lula amanhã. Porque o Lula, ele escolheu o Haddad, e o Lula, mesmo preso, o Lula estava dentro da cadeia, basicamente, estava na porta da cadeia, e ele era candidato. O Lula era candidato à presidência para competir contra o Bolsonaro até o último minuto do segundo tempo. Aí ele saiu e colocou o Haddad, empurrou o Haddad, e Haddad pegou um outro vice. E assim o Haddad foi e perdeu o presidente Bolsonaro. Então eles estão dizendo aqui, isso aqui já é a esquerda dizendo, né? Inelegível, Bolsonaro quer registrar sua candidatura com um filho como vice. Olha só, eu falei para as pessoas que o Eduardo Bolsonaro, ele tem ficado cada vez mais próximo ao Trump. O Eduardo Bolsonaro tem amadurecido bastante, ele tem sido combativo, ele tem crescido bastante na política. Claro que você vai ter algumas discordâncias com o Eduardo Bolsonaro, como você vai discordar com todas as pessoas no mundo. Não tem ninguém no mundo que você vai concordar 100%, né? Então, mas eu vejo o Eduardo Bolsonaro muito bom pelo que ele está fazendo. Está crescendo bastante, está bem maduro nas coisas que ele está fazendo. A aproximação dele ao presidente Milei, ao presidente Donald Trump, é gigantesca. Então, sem dúvida, é uma forma estratégica. Então, o que o Bolsonaro faz? De acordo com a esquerda, né? E a gente vai acrescentar algumas coisas aqui, porque a esquerda vai colocar umas cascas de banana sempre nas suas matérias, porque esse cara da esquerda, Thales, é um tremendo anti-Bolsonaro, né? Um cara, um revoltadinho aí da vida, apaixonado pelo Lula. Aí, ó, inelegível, Bolsonaro quer registrar sua candidatura com o filho vice. Então, ele aqui não diz quem é o filho, mas certamente, na minha opinião, seria o Eduardo Bolsonaro, que seria o vice. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele vai se colocar como candidato à presidência. Eu falei para vocês que lá atrás, o presidente Bolsonaro já poderia se ter colocado. E ele segurou para o momento certo. Então, agora que eles estão criando essas narrativas, o Bolsonaro vai e se coloca como candidato. Por quê? Porque o Bolsonaro sendo candidato à presidência, aí já começa uma camada mais de proteção. Por quê? Porque agora eles estão tentando prender o candidato favorito para ganhar as eleições de 2026. Exatamente igual o que aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Eles queriam prender o candidato favorito para ganhar as eleições de 2026. É isso que eles queriam fazer. E tentaram prender de todas as maneiras. O presidente Donald Trump, ele foi julgado. Ele foi julgado, ainda não foi sentenciado. O presidente Donald Trump, para você ver como é que o sistema é nojento, eu mostrei isso aqui para você hoje de manhã, numa outra live que nós fizemos, mas deixa eu mostrar aqui para você mais uma vez, só para você ter uma ideia do como que as coisas são nojenta, né? Eu acho que esse aqui, ó.
Esse aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, né? Uma imagem, um rosto, um momento americano. A foto da ficha policial de Donald Trump. Você imagina, o presidente Donald Trump, pessoal, nesse caso aqui, aonde tiraram a foto dele, como se ele fosse um bandido, um condenado, ele tirou essa foto e o caso caiu por terra, tá? Esse caso aonde ele tirou essa foto, esse caso caiu por terra. Agora, por que tiraram a foto do presidente Donald Trump? Eles achavam que dizer que o Trump seria condenado, que o Trump seria preso, e agora temos a foto do condenado, aqui nos Estados Unidos chama de mugshot. Então a gente tinha a foto dele, do condenado. Rapaz, ele nem foi. Ele foi indiciado em Atlanta, onde tomaram essa foto, mas esse caso ele nem deu continuação. Esse caso caiu porque descobriram as falcatruas por dentro do caso. Então, isso aqui, tirar a foto dele, é uma sacanagem. É uma sacanagem que fizeram com o presidente Donald Trump. Tirar a foto num caso, e esse caso foi dismisso. Isso é um caso que caiu porque eles estavam fazendo falcatruas. Mas aqui a esquerdalha ria da gente, a esquerdalha falava que o Trump ia ser preso, que o Trump nunca ganharia, o Trump já era, e ria, e tem foto dele, a foto do cara que ia ser preso. O presidente Donald Trump pegou essa foto e fez campanha com essa foto. Quer dizer, ele pega o limão e faz limonada. E, de acordo com eles, né, o presidente Trump nunca ganharia, o presidente Donald Trump nunca seria isso, aquilo. O que aconteceu? O presidente Donald Trump ganhou as eleições. E ganhou em todos os estados de batalha, ganhou no voto popular, ganhou no Senado e ganhou na Câmara. Engraçado, né? O presidente que ia ser preso. O presidente que iria ser preso, ele consegue ganhar a presidência, ganhar o voto popular, ganhar no Senado e na Câmara dos Deputados. Mas, de acordo com toda a mídia e de acordo com todos os esquerdistas, o presidente estaria nesse momento preso. E tinha algumas pessoas dizendo, mas ele vai ser preso. E se virar presidente, ele vai ser um presidente preso. Aí você fala assim, sério? Vocês realmente acreditam que o presidente dos Estados Unidos ele vai ter um escritório dentro da cadeia? O presidente dos Estados Unidos seria alguém preso? Vocês realmente acreditam nessa babaquice que a mídia diz? Entendeu? Mas é o que estão dizendo, né? Mas a gente vai fazer o quê? Mas é o que eles querem. E a mesma coisa acontece no Brasil. Então, o Bolsonaro vai ser preso. Será mesmo que o Bolsonaro será preso? Será? Nem o governador Tarcísio, nem ninguém, inclusive sua mulher... Aqui, isso aqui é outra conversa mole. Ele fala aqui, né? Ele está falando que o Bolsonaro ele não confia em ninguém, né? Nem na sua mulher. Isso é mentira. Claro que o presidente Bolsonaro confia em sua mulher, claro que ele confia no Tarcísio, isso aí é besteira. O ex-presidente Jair Bolsonaro pretende registrar seu próprio nome como candidato à presidência da República em 2026, mesmo estando inelegível ou até condenado nos processos que correm na justiça. Então, não vai ser o Tarcísio, não vai ser a Michelle, vai ser o presidente. O nome do presidente vai estar como candidato à presidência em 2026. Então, a jogada de mestre é exatamente essa. O Bolsonaro passa a ser um ex-presidente para o candidato favorito a ganhar a eleição em 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui a gente poderia dizer, o candidato à presidência em 2026, Jair Bolsonaro, o candidato, de acordo com as matérias, de acordo com as pesquisas, o favorito para ganhar as eleições de 2026, Jair Bolsonaro, pretende registrar seu próprio nome como candidato a presidente da República em 2026, mesmo estando elegível. É isso que ele tem confidenciado aos seus aliados mais próximos. E não é uma decisão impensada. A estratégia do ex-presidente é colocar de seus filhos como candidato a vice. No caso de TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, interferir no pedido de registro e, o que é esperado, a chapa continuará encabeçada por Bolsonaro. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele se coloca como candidato à presidência e o Eduardo Bolsonaro como o vice-presidente. E aí ele se torna o candidato à presidência. Existe o Eduardo Bolsonaro, que tem uma conexão muito grande com o Trump. Aí, nos Estados Unidos, existe uma pressão mostrando que o Brasil querem cancelar
o candidato favorito a ganhar as eleições de 2026. Olha só como é que as coisas acontecem, né? Então, existe uma pressão para que isso não aconteça. Então, ele não passa a ser de ex-presidente a candidato, candidato favorito. E se o presidente Bolsonaro continuar inelegível, então a chapa passa para o Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro, assim como fez o Lula era o candidato, ele transferiu seus votos para o Haddad, então o Bolsonaro transferiria os seus votos para o Eduardo Bolsonaro. Então você teria Bolsonaro como candidato à presidência. Ou o presidente Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro, mas seria um Bolsonaro para candidato à presidência. Quer dizer, simplesmente esse movimento já deixa a Suprema Corte brasileira pensando 10 vezes. Porque agora a nossa perseguição não é um ex-presidente, a nossa perseguição é o candidato favorito. Os Estados Unidos têm uma conexão muito grande com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro vai passar todas as informações para o Trump e companhia. Vai haver uma pressão óbvia dos Estados Unidos no Brasil, por causa dessa situação ilegal que acontece no Brasil. Então, e mesmo se depois de toda a pressão eles deixarem o Bolsonaro inelegível, o Eduardo Bolsonaro, ele transfere os votos para o Eduardo Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro se torna presidente do Brasil, ou seja, o Bolsonaro continua sendo presidente do Brasil. Então essa é uma coisa interessante que a gente pode analisar aqui, né? Então isso é interessante. Isso servirá para confundir a cabeça de boa parte dos brasileiros que pensará estar voltando para o Bolsonaro pai. Porra, isso aqui aí você tem que descartar o imbecil que é o esquerdista que fez essa matéria, né? Já falei para você, quando você lê matéria de esquerdista, você tem que ter alguns pontos ali que você tem que descartar. O cara vai confundido. Agora, vamos lá, pessoal. A esquerda não diz que Bolsonaro é impopular, que Bolsonaro não tem popularidade, que Bolsonaro já era. Então, por que ele está preocupado se o povo vai confundir o pai com o filho? Né? Primeiro que ninguém vai confundir o pai com o filho. Todo mundo vai saber, né, que o pai, nesse caso, nessa hipótese, o pai estaria inelegível, o filho estaria assumindo a posição do pai. Todo mundo sabe disso, né? Então ninguém estaria enganado. Mas se na cabeça dele o Bolsonaro é alguém que não tem seguidores, o Bolsonaro não tem apoio popular, então por que ele está preocupado em confundir as pessoas supostamente, né? E quando mais tempo o TSE demorar para impugnar a candidatura, mais tempo o ex-presidente terá para fazer campanha como se fosse um candidato de verdade. Como se fosse, não. Ele é um candidato de verdade. Isso aqui já é burrice do jornalista, né? Se você registra como candidato, você é candidato. O Lula, ele era candidato. Mesmo com todas a prisão e o caramba 4, ele era candidato. Até que ele se tirou. Então o Bolsonaro é candidato. Quando o Bolsonaro se registrar, ele se torna candidato. Não é candidato de verdade, de mentira. Ele é um candidato de verdade. Ele é o candidato. E lembrando a você, quem vai julgar o caso no TSE os mudinhos do Bolsonaro. Claro que isso pode ir para a Suprema Corte vai ter que decidir. Claro, mas ele é um candidato de verdade, não é essa a dizer. Serei candidato de qualquer maneira, tem dito Bolsonaro. O ex-ministro do TSE, Henrique Neves, explica que a Justiça Eleitoral já viveu situação semelhante com o atual presidente, o Luiz Inácio Bandido da Silva, quando ele estava inelegível por conta da Lava Jato. Em 2018, Lula acabou substituído pelo Fernando Haddad. Em princípio, conseguiu fazer campanha até que o plenário do TSE indeferiu o registro. Substituição, em qualquer caso, só pode ocorrer até o dia 20, até 20 dias antes da campanha. Naquela época, o TSE julgou o processo rapidamente e o registro do Lula foi indeferido no final de agosto, logo no início da fase de propaganda em rádio e TV. Neves é um dos maiores especialistas do país em direito eleitoral. Questionado se acredita que Bolsonaro conseguirá fazer campanha por alguns dias, o ex-ministro do TSE respondeu
Há muito tempo defendo que todas essas questões, para saber se alguém pode ou não ser candidato, tinham que ser resolvidas antes mesmo das convenções partidárias, até para dar segurança aos partidos no momento de escolha. Mas não creio que mudem muita coisa em 2026. Qualquer pessoa pode pedir o registro, mesmo sem ter nenhuma chance. A Justiça Eleitoral negará, mas isso deve levar uns 15 a 20 dias. A coluna apurou que Bolsonaro ainda não decidiu qual dos seus filhos será o candidato a vice. Hoje, o nome mais cotado é o deputado Eduardo Bolsonaro, cuja possibilidade de candidatura ao Planalto já foi anunciada pelo presidente nacional do PL. O ex-presidente gostaria de ver o filho candidato a governador, a governo de São Paulo, mas teria de descartar o Tarcísio, republicano, que ele avalia já está praticamente reeleito. Tarcísio pode servir melhor como cabo eleitoral da candidatura de Eduardo ao Planalto. Se o filho do Bolsonaro perder, ele terá uma vaga no secretário do governo de São Paulo. Michele Bolsonaro também tem um sobrenome considerado adequado, mas o ex-presidente não cogita tê-la como candidata a vice-presidente. Bolsonaro só confia mesmo nos filhos. Isso aqui é mentira, né? O Bolsonaro confia na Michele Bolsonaro. Eu acho que a questão da Michele Bolsonaro, a gente até falou isso aqui antes, até o Bolsonaro falou que ela ganharia, né, no Distrito Federal. Então, acho que isso aí é algo que a gente descarta dos jumentos aqui da matéria, né? Vale lembrar que o ex-presidente chegou a provocar uma racha familiar quando sua primeira mulher... Aí é babaquice de babaquice de jornal maluco. Então, qual o ponto aqui, Fábio? Esses jornalzinhos de esquerda, o que acontece? Esses jornalzinhos de esquerda, o que acontece é que eles colocam aqui alguns pontos que eles não entendem, mas ele está indo por um caminho certo. O Bolsonaro provavelmente fará essa jogada de mestre e vai se colocar como candidato para deixar o sistema em colapso. O sistema vai ficar maluco. Como que o sistema vai lidar com uma pessoa que é o candidato favorito a ganhar as eleições de 2026? Então é mais uma camada de proteção ao Bolsonaro e é mais uma camada para mostrar, quer dizer, é mais um holofote a ser colocado na cabeça do sistema, aonde todo mundo vai começar a olhar para o sistema e falar, cara, tá óbvio que isso é uma perseguição. E lembrando que nos Estados Unidos foi assim. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele tinha 94 indícios, ele estava sendo investigado em tudo quanto é lugar, ele ia ser preso, os 90 casos caiu por terra com a decisão da Suprema Corte, os outros 4 foram caindo, só sobrou um. Tem um que ainda está em pé, que o juiz tem que dar a sentença ao presidente Donald Trump. E até agora o juiz não deu a sentença, porque ele sabe que com a decisão da Suprema Corte, e agora com o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, ele tem que ter muito cuidado o que ele vai sentenciar. Porque nenhum juiz nos Estados Unidos, no Brasil o juiz virou bagunça, mas nos Estados Unidos, nenhum juiz quer sua decisão ser reversa, né? Por exemplo, se o juiz decide que o Donald Trump cometeu crime e dá uma sentença a ele, isso vai para a Suprema Corte. Aí a Suprema Corte vai e reverte essa ação. Então ele se queima. Juiz nos Estados Unidos não quer ter sua decisão revertida pela Suprema Corte, porque quando acontece isso, você se queima cada vez mais. Então a gente está esperando aqui para ver o que vai acontecer com essa situação. O juiz, ele vai condenar o presidente Donald Trump, vai sentenciar o presidente Donald Trump ou não? Se não sentenciar o presidente Donald Trump, então o Trump não é um presidente condenado. Entendeu? Ainda que as pessoas digam que ele é condenado, ele não é condenado. Ele não é condenado. Ele é uma pessoa que simplesmente o caso caiu por terra. Então ele não é condenado. Se o caso as pessoas encontraram ele como culpado, mas o caso ele foi um caso contaminado, então eles apagam tudo isso aí. Então eu falo para você, então como que a pessoa fala assim, o Bolsonaro já está preso, o Bolsonaro já vai ser preso. Pessoal, menos. Entendeu? Nós já vimos muitas coisas acontecerem. Então o Bolsonaro, ele pode muito bem sair dessa. Tá? Então, cara, se o Lula saiu da cadeia e hoje é presidente,
Se o presidente Donald Trump, ele já foi literalmente condenado, mas não foi sentenciado e eles podem derrubar. O presidente Donald Trump, ele teve a foto, cara. Vocês já viram alguém tomar uma foto e não ser preso? O cara tomou uma foto. Aquelas fotos ali são pessoas que foram presas. Ele tomou aquela foto e o caso caiu depois. Ele não foi preso. E as acusações são as mesmas acusações que fazem ao presidente Bolsonaro. O que faz ainda muito mais interessante tudo isso é que essas acusações que estão fazendo ao Bolsonaro são as mesmas acusações que fizeram ao presidente Donald Trump. Então o presidente Donald Trump, ele vê isso como algo bem pessoal. É algo bem pessoal. Então eu acredito, cara, que essa jogada do Bolsonaro se colocar como candidato é genial. E o Eduardo vai fazer essa jogada aqui com os Estados Unidos. Eu acredito que muita coisa pode acontecer, mas muita coisa mesmo pode acontecer. O que a gente precisa fazer? Fala o que a gente precisa fazer? Continuar apoiando o presidente Bolsonaro. Então, continuar apoiando o presidente Bolsonaro. É isso que a gente precisa fazer. Continuar apoiando o presidente Bolsonaro. Vamos lá ver aquela lá que a gente não terminou de ler? Vamos ver ali, porque isso aqui é interessante. Então, o PGR decidirá se denuncia o Bolsonaro por tentativa de golpe só em 2025. O ex-presidente e outros 36 também foram indiciados pela PF por associação criminosa, abolição de Estado de Direito. O órgão também pode pedir mais informações. A manifestação da PGR, Procuradoria-Geral da República, sobre uma possível denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas indiciadas pela PF por golpe de Estado deve ficar para 2025, segundo apurou o Poder 360. É provável que o órgão decida sobre o caso depois do recesso do Judiciário, que começa em 20 de dezembro e se estende até janeiro. Ministro do STF, por exemplo, só retorna às atividades normalmente depois do dia 31 de janeiro. Pessoal, eles só voltam à atividade depois do dia 31 de janeiro. Ou seja, a gente fica gastando, né? A gente fica pagando o salário desse mando de vagabundo que fica esse tempo todo de férias, né? Além do ex-presidente, também foram indiciadas pessoas ligadas ao Bolsonaro, como o ex-ministro de Defesa, General Braga Neto, ex-ajudante de ordem, tenente-coronel Mauro Cid. Mauro Cid foi aquele, né, que ele foi coagido a falar um montão de coisas que ele não queria falar, né? Eu não sei como que o depoimento do Mauro Cid continua de pé, né? Só mesmo na democracia brasileira. Aí eles vão, né? Golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 a 8 anos de prisão, integrar a organização criminosa, 3 a 8 anos de prisão. O relatório da PF, que continua sob sigilo, está agora com o ministro Alexandre de Moraes, que deve encaminhá-lo à PGR da próxima semana. Procurador-Geral da República, Paulo Gomet, então, vai avaliar o conteúdo e decidir se apresenta denúncia, pede mais diligências ou recomenda seu arquivamento. Agora, você fala assim, Fábio, olha só, Fábio, honestamente falando. Cara, arquivar isso aí, eu acho impossível. Bom, vamos lá. Primeiro que nada é impossível, tá? Existem vários acordos por aí que a gente não entende esses acordos. Existem vários acordos. O Flávio Bolsonaro, eu mostrei aquele vídeo para você do Flávio Bolsonaro e foi um vídeo interessante. Deixa eu ver se eu encontro esse vídeo de novo aqui, porque ele foi um vídeo interessante do Flávio Bolsonaro. E ele fala algumas coisas ali que talvez muitas pessoas eles não tenham percebido o que foi falado ali. Vamos botar aqui. Lembrando a você, pessoal, que nossa live de 15 horas é uma live que ela é exclusiva para comentários de membro, tá? Se você quiser fazer um comentário, torne-se membro e faça o comentário, tá bom? Os comentários são exclusivos para membros do canal. E nós estamos fazendo uma campanha esse mês agora, porque nós fazemos o seguinte, a gente arrecada todas as doações, né, a membresia de vocês, e nós doamos para crianças pobres brasileiras. Então, crianças pobres no Brasil vão receber aí presente, né? Cada criança recebe um presente. Nós pegamos todo esse dinheiro e doamos para as crianças brasileiras, tá? Então, torne-se membro aí e, se você quiser botar uma pauta, algo em pauta, dê um superchat, traga a pauta. Olha o que ele falou aqui, vamos prestar atenção nas coisas que ele falou aqui. Eu digo o seguinte,
para Alexandre de Moraes. Ele tem duas opções. Ih, rapaz, tá ruim aqui o negócio hoje. Pera aí. Tá ruim demais. Deixa eu mudar aqui a forma, porque deu um pouquinho de tilt aqui. Deu um tilt aqui hoje. Pera aí, deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu mudar aqui, pronto. Assim vai melhorar agora. Deixa eu fazer assim, porque deu ruim. Eu acho que não é esse aqui. A download. É esse aqui. Vamos lá. Eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes. Ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo. Ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Eu acho que muitas pessoas escutaram isso aí, né? Mas não prestaram muita atenção. Eu quero que você foque nesse ponto aqui, o que ele fala, que é muito interessante. Esse ponto aqui. Olha só, ó. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes. Ele tem duas opções. Ó. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele. Incluir ele. Para incluir o Alexandre de Moraes. Olha que coisa maluca. Uma anistia para incluir o Alexandre de Moraes. Então, quando a pessoa fala assim, Fábio, olha, é impossível, o Bolsonaro será preso. Eu discordo, tá? Existe a possibilidade do Bolsonaro ser preso? Claro que sim. Né? Também você tem que morar em outro mundo e dizer que não existe a possibilidade. Porque existe crime? Não. Existe possibilidade? Sim. Mas existe a possibilidade de não ser preso? Também existe. Então vamos botar o jogo bem claro na mesa. Porque nós não sabemos desses acordos que acontecem aí. Né? Nós não sabemos dos acordos. Falando em acordo, interessante, rapaz, eu estava vendo uma matéria aqui que eu preciso trazer a vocês. Né? Interessante. Interessante. Né? Agora, eu quero que você explique para mim, né? Você que é membro aqui do canal, você está inscrito aqui no canal, né? Explique isso aqui para mim, pessoal. Eu quero que você me explique, tá? Porque tem coisas que eu não consigo entender direito. Explique isso aqui para mim. Nicolas diz que apoiará Mota na Câmara em troca de anistia. Ué? Peraí. Mas o acordo do Bolsonaro não era o Bolsonaro se vender ao Centrão? Hã? O acordo do Bolsonaro não era o Bolsonaro se vender ao Centrão? O Bolsonaro não se vendeu ao Centrão porque o Bolsonaro ele fez um acordo com Mota para a anistia? O Bolsonaro não fez um acordo, e esse acordo quer dizer que o Bolsonaro se vendeu ao Centrão, o Bolsonaro não é mais de direita, o Bolsonaro agora é o frouxonário. Não estou entendendo. Ué, mas agora Nicolas diz que apoiará a Mota na Câmara em troca de anistia. Deputado defende a tomada de atitude pelo PL, não é o PL, né? Bolsonaro, vamos botar certo, né? Vamos escrever certo aqui para o Poder 360. Deputado defende a tomada do presidente Bolsonaro, caso o projeto não seja votado até dezembro, ele descarta a candidatura própria a presidente da casa. Pessoal, entendeu? Então, foi uma coisa que a gente brigou tanto, a gente discutiu, né? Porra, a gente tentou explicar tanto, cara, tanto. Porque vários grandes youtubers, em vez de explicar para as pessoas que, olha, o acordo tem de ser feito, o acordo é algo certo, o acordo é algo importante. Aqui nos Estados Unidos, pessoal, o que eu falei para vocês? O que eu tenho falado para vocês sobre. Lembra que eu falei que uma das escolhas do presidente Donald Trump não era uma escolha boa? E até o Paulo Figueiredo estava dizendo que, olha, eu vou ser indiciado, eu vou lá conversar com o Matt Gaetz, que vai ser o novo PGR dos Estados Unidos. Eu falei, o Paulo Figueiredo está enganado. Esse Matt Gaetz não será procurador. Ele não será escolhido. E o Paulo Figueiredo dizendo, não, eu tenho foto com ele, eu vou tomar foto com ele. Cara, esse cara não será escolhido. Eu vi o Constantino também falando, esse cara é muito bom. Eu falei, cara, esse cara tem problema, esse cara não vai ser escolhido. E aí ontem, o que aconteceu ontem?
Vou mostrar para vocês ontem, que a gente acertou mais uma, né? Mais uma que a gente acertou. Né? Acertou mais uma. Olha só. Saiu ontem aqui nos Estados Unidos. Olha aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha. O Gaetz se retira como a escolha do procurador-geral de Trump. Falei para vocês, esse cara não seria escolhido. Aí entra naquela debate, né? Ah, mas nos Estados Unidos tem ou não tem um centrão? Falei para vocês, os Estados Unidos tem um centrão. Tanto é que o presidente Donald Trump, o Trump tem a maioria no Senado? Tem. Para você escolher alguém, você precisa de quê? Da maioria no Senado. Peraí, se o Trump quer o Matt Gaetz e ele tem a maioria do Senado, então como que o Trump não conseguiu colocar o procurador-geral dele? Porque, pessoal, desses 53 que nós temos no Senado, tem o Centrão. E o Centrão não aceita essa escolha do Donald Trump. E como eles não aceitaram a escolha do Donald Trump, Trump teve que escolher outro, porque esse não passa. Eu falei para vocês que esse cara não vai passar. Falei para você que a situação desse cara não dava. E lá na trincheira eu expliquei melhor para as pessoas o problema que esse cara tinha, né? Mas eu falei para vocês, é um cara muito próximo ao presidente Donald Trump. Então o Trump queria ele pela lealdade dele. Eu entendo. Mas esse cara não passaria no Senado. Então seria um desgaste total. Para que um desgaste tão grande? Para que você ter tanto desgaste? E falei para você que ele não passaria. Pronto, não passou. Ah, Fábio, não estou entendendo. O Trump tem a maioria. Pessoal, muitas pessoas falam da maioria que o Trump tem, mas eles não entendem da política americana e eles pensam que na política americana não tem centrão. Tem um nome Rhino. Explica para eles o que é o Rhino. O que é o Rhino? Explica para eles o que é o Rhino. Rhino é o que a gente fala, né? É um republicano só de nome. É isso que é o Rhino. Rhino é isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Só rapidinho. Só para você ver um negócio aqui. Só um segundinho para você ver isso aqui. Online like this. Ó, isso aqui, só para você ter uma ideia nisso aqui são as pessoas. Olha só, isso aqui são pessoas, políticos, jornalistas dizendo que o Trump não ganharia as eleições. Olha só isso aqui, ó. Donald Trump will not win the general election. You can have him win any primary you want. He will not win a general election. We will have a female president of the United States. It will either be me or it will be Kamala Harris. Sabe quem é essa mulher aqui dizendo que o presidente Donald Trump não irá ganhar a presidência dos Estados Unidos? A presidente dos Estados Unidos será uma mulher, ou eu ou a Kamala Harris. Essa aqui é a Haley, é republicana. Você acha que essa mulher aqui é republicana raiz? Não, ela é republicana centrão. Ela não é a raiz. E aí continua o jornalista. Ó o jornalista, ó. First of all, I'm not going to worry about it, Phil, because he's not going to win. Olha, eu não vou me preocupar, meu amigo, porque eu sei que o Trump não irá ganhar essas eleições. Eu não estou nem preocupado. Não estou preocupado. Ele não vai ganhar as eleições. As Democrats almost always do now. There are voters he'll never get. There are places he'll never be competitive. In no imaginable world in which Donald Trump could ever win a popular majority. Em nenhum mundo imaginário o Trump conseguirá vencer essas eleições. Em nenhuma parte do mundo ele vai ganhar essas eleições. Imagina a cara desses babaca hoje. Imagina a cara desses bandos de babaca hoje. Tanto pessoas do Partido Republicano, como pessoas da velha mídia, dizendo que Trump nunca ganharia as eleições. Entendeu? E Trump ganhou as eleições. E o Matt Gaetz está fora. Mas por quê? Porra, Fábio, não estou entendendo, Fábio. Estados Unidos, galera, o presidente ele tem 53 cadeiras no Senado, tá? E o que acontece? Para você, todas essas pessoas, todos os ministros, aqui não é ministro, aqui é chefe de gabinete, mas seria para o Brasil todos os ministros, para você entender. Eles têm que ser escolhidos pelo Senado. Então, o Senado tem que escolher. Então, para algumas pessoas dessas passar, tem que haver acordos, senão não passa. Não passa. Mas eu expliquei para vocês melhor outro dia. Então, esse que é o problema. Então, as pessoas têm que abrir a mente. Ah, que ninguém vai conseguir. Então, aqui você tem agora o Nicolas dizendo que ele vai apoiar. Exatamente, Nicolas. Obrigado aí por entender aquilo que a gente está falando já tem há tanto tempo.
né? Tanto tempo a gente falando isso aí. Então uma coisa assim Aqui engraçado. Vamos lá ver algumas matérias aqui. Se você tiver alguma pergunta, manda aí que eu vou responder você, tá? Aqui nos Estados Unidos, pessoal, você fala assim, Fábio, o que aconteceu nos Estados Unidos? Saiu, sim. Aqui nos Estados Unidos saiu em tudo quanto é jornais o indiciamento do presidente Bolsonaro, tá? Saiu em tudo quanto é lugar aqui. Então acho que a gente precisa ficar de olho nisso aí, saiu em todos os lugares aqui, todo mundo falando. Por isso a importância do presidente Bolsonaro vir como candidato e, no caso, o Eduardo Bolsonaro também, e trazer agora a mídia mundial. Porque, na minha opinião, pessoal, tudo isso foi feito nesse momento exatamente. Porque você vê, sai os indiciamentos do Bolsonaro, mas antes disso, sai o negócio aí da Branca de Neve e os 7 anões, né? Que iam envenenar o Lula, que tinha o cara que não sabia pegar um táxi, que ele ia sequestrar o Alexandre de Moraes. Então, toda essa babaquice, né? O golpe de 4 homens, essa história toda foi falada no último dia do G20. Porque o propósito deles, até mesmo o Lula, junto com o Xi Jinping, ele falou sobre que o Alckmin seria envenenado. Ou seja, ele conseguiu usar a mídia internacional que estava no Brasil para fazer essa jogada. Lembrando a vocês que eles estavam reunidos, e nós só ficamos sabendo da reunião deles porque houve o rapaz lá, que aconteceu aquele negócio lá com o rapaz, com os fogos, né? Então aconteceu aquilo, a gente ficou sabendo que estavam reunidos. Reunidos para quê? Aí depois disso saiu tudo isso. Quer dizer, primeiro sai, entre aspas, uma bomba, né? Uma história ridícula de os quatro patetas, né? Os quatro patetas falando ali um montão de besteira. Um deles era um petista, o outro não conseguia pegar um táxi, não sei se era o mesmo. E aí um deles dizendo que Bolsonaro é 4 linhas, é o cacete, você brigando com o Bolsonaro, provando que Bolsonaro é inocente, basicamente. E aí quando levantaram a poeira, né, levantaram tudo isso, pum, indiciamento. Ou seja, tudo para chegar na mídia mundial. E aí você vê que a mídia mundial tá toda falando sobre isso. Eu poderia mostrar aqui para você a mídia mundial toda falando sobre isso, mas eu posso fazer assim melhor ainda. Aqui tem já o jornal aqui do Metrópolis mostrando aqui. Ó, a mídia mundial, olha isso. Olha aí, a mídia do mundo todo, olha isso aí. Ó. Mídia internacional destaca indiciamento de Bolsonaro pela PF. Olha aí, entendeu? Em todos os lados. Então tá aí, ó. O Brazilian ex-president, né? Aí daqui a pouco vai ser o candidato à presidência do Brasil sendo perseguido. Então foi uma jogada que eles fizeram para jogar na mídia toda. Então você tem que entender que existe uma preocupação do Brasil para que o mundo veja que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é algo dentro da lei. Que Alexandre de Moraes está fazendo algo bom. Ele está fazendo algo dentro da lei. É isso que eles querem colocar na cabeça das pessoas do mundo, a mídia mundial. O Alexandre de Moraes está seguindo a lei. Então eles precisam fazer o teatro, precisam fazer o cirquinho, precisam fazer todo esse trabalho para convencer a mídia. Então você entende que a briga não é só convencer o brasileiro, mas é convencer o mundo de que o que está sendo feito está dentro da justiça. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes ele está sendo julgado pela Corte dos Direitos Humanos. E aqui nos Estados Unidos já bateram de frente com a corte dizendo, olha, vocês têm que falar sobre esse caso, senão a gente não dá dinheiro. Então tem muita coisa acontecendo aí que a gente precisa ver isso aí, né?